Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje vou falar para vocês um pedido que eu recebo cada vez mais, que são as fotos antes e depois da cirurgia. Não se esqueça de deixar suas perguntas no comentário. Vou responder o mais rápido possível. Como é feito o diagnóstico da necessidade do implante da prótese peniana? A necessidade do implante da prótese peniana, ela vai ficar evidente quando o pênis, que é uma coluna hidráulica, ele perde a resistência vertical, ou seja, ele dobra. Vamos dizer que na necessidade de vencer uma resistência da penetração, não vai oferecer a resistência suficiente para a penetração. O paciente ele tem uma história clínica de falhas, ou seja, uma dificuldade cada vez maior de uma penetração. Ele pode, nessa fase, tentar alguns tratamentos. Geralmente, o paciente que vem ao consultório já teve acesso aos comprimidos, né, que são habituais, e mesmo assim, na história clínica, ele fala que tem dificuldade de penetrar ou, se penetra, o pênis continua escapando com facilidade. Numa situação de história clínica onde a funcionalidade penetrativa do pênis não está adequada e com histórico de eventualmente já ter tomado medicamentos e o problema não resolveu, o médico vai utilizar de exames complementares para entender o que está acontecendo. Então, o exame complementar que mais é feito é a indução da ereção. Ou seja, eu vou trazer para o consultório uma avaliação para entender essa dificuldade da penetração. Então, vou induzir uma ereção com medicamento, eu vou simular uma ereção no consultório, uma ereção induzida. Essa ereção induzida vai permitir eu fazer alguns testes. Um dos testes é avaliar a resposta erétil do pênis e, mediante uma ereção, o quanto esse pênis, que é uma coluna hidráulica pressurizada de sangue, o quanto essa coluna hidráulica, esse pênis, tem resistência vertical para vencer uma suposta penetração. Essa resistência vertical, ela é testada no consultório com a ereção induzida. Se o pênis dobra com facilidade, mesmo o pênis estando pressurizado, é um indício importante que, mesmo com pressurização, o cilindro peniano perdeu a sua resistência vertical, sendo um indicativo muito forte, talvez, até de uma necessidade de um implante. Além do teste de ereção fármaco induzido, ou uma ereção induzida, ou uma ereção artificial, que é feita no consultório, podemos agregar o exame da ultrassonografia do pênis. O que esse exame vai me trazer de benefício? Ele vai avaliar as estruturas internas, o corpo cavernoso, se tem fibroses internas, se tem fibrose só na parede da túnica albugínea do pênis. Vai permitir saber o tamanho do pênis do paciente e, conversando com o paciente que mais conviveu com o tamanho de pênis ao longo da vida, o médico vai poder avaliar se esse pênis retraiu ao longo da vida, se ele ficou menor, porque esse diagnóstico também é importante e é feito nessa avaliação, a perda do tamanho, ou o desvio, a curvatura, ou o afinamento. Então, o cilindro pressurizado não distende, ele às vezes afina, como um anel, como se tivesse um anel, ou um relógio em ampulheta. E na ultrassonografia eu vou avaliar as artérias que alimentam a glande e as artérias de dentro do corpo cavernoso, chamadas artérias cavernosas. Essas artérias, a cada batimento do coração, o sangue é mandado para todo o corpo. O coração é a bomba central. Ele manda sangue, ele contrai e manda sangue para o corpo todo. Se eu dilatei o pênis com teste de ereção,
eu vou ver que fração do sangue entra dentro do pênis. Que fração do sangue ejetado pelo coração entra dentro do cilindro peniano. Então, com a ultrassonografia com Doppler, eu vou identificar essa artéria, vou colocar o cursor em cima dela e vou medir a velocidade de fluxo de entrada e a saída. Então, eu posso ter um diagnóstico de uma insuficiência arterial, ou seja, não tem sangue suficiente para pressurizar o cilindro. Ou, se tem sangue suficiente para pressurizar o cilindro, o sangue não para dentro do pênis, como se tivesse uns furos, que popularmente chama de fuga venosa. Ou seja, ele escapa com facilidade e não mantém o cilindro pressurizado. Ou até uma condição, por mais que eu pressurize o cilindro peniano, pressionando a base, deixo ele bem pressurizado, eu venho e testo a rigidez vertical e esse pênis dobra, mesmo o cilindro bem pressurizado. Essa condição é um indicativo muito forte que os remédios, seja eles comprimidos ou até o injetável, não serão opções de tratamento e a prótese peniana poderá estar indicada nesses casos. Uma vez determinado que você tem indicação da cirurgia, do implante da prótese peniana, você entra num planejamento cirúrgico. O que consiste esse planejamento cirúrgico? Precisa de expansão de tamanho? O que é isso? Eu acabei de falar sobre a indicação da cirurgia. Você tem indicação. A outra questão é a seguinte: a prótese peniana, ela foi idealizada para oferecer resistência vertical, aquilo que você perdeu. O pênis dobra, mesmo com remédio. Então, o implante da prótese é para oferecer resistência vertical. Porém, quando você chega à necessidade de um implante, o que é muito comum? O seu pênis não está do mesmo tamanho que sempre foi. Porque ao longo da vida, por traumas, microtraumas, esse pênis pode ter reduzido de tamanho. E se eu for fazer uma prótese peniana, implantar uma prótese nesse pênis reduzido, não será a prótese que vai recuperar tamanho. A prótese foi idealizada e tem a função somente de oferecer resistência vertical. E se o seu pênis reduziu? Vai oferecer resistência vertical para esse pênis, não para o pênis que você tinha. Então, esse diagnóstico no planejamento cirúrgico, no consultório, identificando a perda e quantificando essa perda em conversa com o paciente, no exame de ereção fármaco-induzido, eu vou perguntar ao paciente, aquele pênis pressurizado, comparado com o pênis que ele sempre teve, se ele tem a percepção da perda. E se teve a percepção da perda, qual a estimativa do quanto ele perdeu? Por quê? Isso muda totalmente o planejamento cirúrgico. Se não houve perda, você pode fazer só o implante da prótese peniana. Porém, se houve perda e uma perda significativa, é fundamental no planejamento cirúrgico conversarmos abertamente com o paciente a necessidade da reconstrução peniana para recuperar o tamanho no limite dos nervos, isso é determinado no intraoperatório, e aí sim colocar o implante para o tamanho recuperado, não para o tamanho que o pênis está. Falei da expansão do tamanho. E o que pode acontecer? A expansão do calibre. O que é fundamental? O pênis, ele tem uma capacidade em tamanho e calibre, no qual o implante vai ocupar essa capacidade. Agora, se ele não perdeu muito em tamanho, mas perdeu em calibre, com afinamento, o implante por si só não vai recuperar esse afinamento. Então, a identificação da perda não é só identificar a perda no tamanho, mas identificar a perda no calibre. Isso no teste de ereção, em conjunto com o paciente, é importante o médico conversar e identificar a perda do calibre. Essa perda do calibre, ela pode ser no cilindro hidráulico num segmento só. Então o pênis vem e faz isso daqui. É chamado afinamento em ampulheta, porque parece uma ampulheta de relógio. Ou o que acontece? O paciente pode ter na estrutura do pênis uma
uma indentação que a gente chama. Aqui não afinou, ele afinou só de um lado. Então ele tem uma indentação. Outra situação que pode acontecer, ele tem a estrutura do pênis preservado, o calibre, até esse segmento. Daqui para frente, ele afinou como um todo. Ou o contrário, ele afinou na base e para frente ele está normal. Por que é importante isso? Para se colocar um implante, uma prótese de maior tamanho, eu tenho que recuperar o tamanho. Porém, para colocar uma prótese de melhor calibre, eu tenho que recuperar o calibre. Senão a prótese não cabe. É uma questão de capacidade. Então, essa recuperação, essa identificação da necessidade da recuperação, seja no tamanho, seja no calibre, ou seja nos dois, no tamanho e calibre, vai permitir eu colocar o implante de melhor tamanho e melhor calibre. Qual é a finalidade? Não é só estética, é muito funcional. A estética vem junto. Por que é muito funcional? Um pênis mais longo, ele precisa de um calibre maior, porque caso contrário eu ponho uma prótese fina num pênis longo. O que acontece? Não vai ter firmeza, mesmo estando com a prótese. Então essa adequação melhor possível no intraoperatório, recuperando o tamanho e calibre, colocando a prótese de maior tamanho e melhor calibre para aquele pênis recuperado, ela vai oferecer a melhor adaptação em termos biomecânicos. O que eu quero dizer isso? Em termos de resistência vertical. Quanto maior o tamanho, melhor o calibre, melhor a resistência vertical, para que tenha a melhor funcionalidade penetrativa, que é o objetivo da indicação do implante, e ao implantá-lo, oferecer a melhor resistência vertical. Agora você pergunta, qual é o modelo de prótese mais indicado? No planejamento cirúrgico, que eu estou falando de planejamento cirúrgico, o modelo mais adequado, ele depende de algumas especificações de cada cilindro. Por exemplo, o cilindro de uma marca em relação ao outro cilindro de outra marca. Uma marca de prótese tem um cilindro mais resistente do ponto de vista vertical. Para um pênis mais longo, eu tenho que usar esse cilindro mais resistente. Esse cilindro mais resistente, no geral, a resistência ela aumenta quanto maior o calibre do cilindro. Então, a reconstrução para colocar um cilindro maior, ela tem que ser feita para, de preferência, receber o maior calibre também. Essa associação da especificidade do cilindro, alguns cilindros, por exemplo, maleáveis, eles vão melhor no pênis mais fino, outros cilindros maleáveis para um pênis mais calibroso. Os cilindros infláveis têm uma marca que oferece melhor resistência quando o pênis é mais calibroso e mais longo, então a preferência é por esse cilindro. E outras, para um pênis menor e mais fino, o cilindro hidráulico de outra empresa, ela tem vantagens oferecendo uma melhor pressurização para pênis menores. O que é importante no cilindro hidráulico? Ele é implantado dentro do pênis murcho, ele é colocado murcho, vazio. Ou seja, é mais fácil colocar um cilindro vazio dentro de um corpo cavernoso, dentro do pênis, do que colocar um cilindro maleável mais grosso, porque ele não murcha. Então é mais fácil colocar o cilindro inflável dentro do corpo cavernoso. Porém, eu coloquei um cilindro murcho dentro do corpo cavernoso. Se eu inflo, ele está dentro do corpo cavernoso, eu não estou enxergando mais ele inflando. E ele tem restrição de inflar em algum segmento dentro do corpo cavernoso. O que isso é importante? Ele não vai oferecer firmeza vertical. Ele vai dobrar naquele segmento que restringe ele expandir. Por isso que é importante no planejamento, para identificar qual o cilindro mais adequado, de qual empresa, para aquela anatomia de pênis, se tem mais fibrose, menos fibrose, o tamanho e o calibre. Mas também o cirurgião no intraoperatório,
após inserir o cilindro inflável, especialmente o inflável, inflar e testar a firmeza. Porque se infla, está bem posicionado e não há firmeza adequada, tem que fazer tratamento das fibroses para permitir o cilindro expandir. Corrigindo o déficit de expansão dentro do corpo cavernoso, eu vou corrigir o déficit de firmeza vertical. Isso é uma identificação de planejamento de intraoperatório, que é corrigido no próprio intraoperatório, mas precisa de planejamento e diagnóstico intraoperatório. Se você ainda tem dúvidas sobre o antes e depois do implante da prótese peniana, pode deixá-las aqui nos comentários. Terei o maior prazer em respondê-las. Conte comigo, estamos juntos.